Por mais que você diga que não, eu sei e você também sabe que a gente escolhe nossos produtos pela aparência. Pode ser qualquer tipo de produto. Pode ser um carro, pode ser um sabão, mas 93% do consumo é baseado na aparência. E desses 93%, existem estudos que dizem que 85% das compras são influenciados pela cor do produto. E as cores não estão lá por acaso, estão lá para transmitir uma mensagem. Como essa mensagem é transmitida, qual é o tipo de mensagem, é o que a gente vai começar a ver estudando as teorias das cores. Quando a gente fala sobre teoria da cor, sobre cor em si, a gente tem que entender alguns processos básicos da cor. A cor, ela foi estudada, vem sendo estudada há muito tempo, e aquela imagem clássica do disco do Pink Floyd, onde tem um prisma, onde tem um facho de luz batendo e as cores saindo do outro lado, é uma experiência secular de como a gente começou a separar as cores dos raios de luz. No começo dos experimentos com o prisma, entendia-se que o prisma era responsável pela adição das cores ao facho de luz. Mas, ao passar do tempo, com mais experimentos, o Isaac Newton foi um dos responsáveis por isso, percebeu-se que na verdade o prisma era responsável por separar as ondas de cor que o facho de luz possuía. E aí projetando aquele espectro de cor que a gente vê nos arco-íris, por exemplo. Com o passar do tempo, foi se estudando mais sobre luz e, consequentemente, sobre cor, e se entendeu a luz como uma onda, mas também se entende luz como partícula. A gente não vai entrar muito nesses conceitos. O que é necessário entender é que o estudo sobre as cores, principalmente as cores luz, ele se dá a partir do entendimento de como funciona a luz em si. A gente enxerga as coisas porque há luz refletida nessas coisas. Então, a luz bate no objeto, ela reflete nos nossos olhos e a gente consegue interagir visualmente com elas. As cores nada mais é do que frequência diferente dessas luzes sendo refletidas até nós. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, é esse que você está vendo. A luz visível é apenas uma parte de todos os raios que existem ao nosso redor. E dentro desse espectro visível de luz, existem os espectros ou as ondas das cores. Novamente, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, vocês vão ter que se aprofundar no estudo de física e partículas. Então, não é bem a nossa praia aqui. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a luz, para os experimentos, precisava de um prisma para que a gente pudesse dividir a luz. E isso é bem difícil de acontecer naturalmente, né? Você vê o arco-íris, mas o arco-íris acontece porque tem um monte de variáveis ali favoráveis àquilo. Mas então, como é que a gente enxerga a cor, né? Como eu disse, a luz ele bate no objeto e reflete essa mesma luz para que a gente possa enxergar. O que as cores são nada mais é do que o facho de luz, ele interage com aquela superfície ele absorve algumas ondas e reflete outras ondas. Essas ondas que eles refletem de luz é a cor que você vê. Então, se você vê uma tinta vermelha, o que é que está acontecendo? A luz está sendo projetada nela, todas as outras cores do espectro de luz foram absorvidas pelaquele pigmento
e ele só reflete uma faixa bem particular da luz que foi incidida nela. E é por isso que a gente enxerga todas as cores. E é por isso também que quando está escuro, a gente praticamente não enxerga as cores, porque não tem luz para refletir nos objetos. Então, quando a gente fala de cor, a gente está basicamente falando de luz. A luz desde sua origem e a luz que é refletida através dos objetos. Quando a gente fala de cor-luz, é quando a gente gera a cor a partir do ponto de luz. O foco de luz ela pode já emitir os raios na frequência que a gente vê, né, que é refletida no objeto. Então, por exemplo, tem os fachos de luz azul, facho de luz verde e facho de luz vermelho, que é o famoso RGB. Já em relação à reflexão, que são as cores subtrativas, né, que a gente pode falar, vai entrar mais para frente nessa discussão, é quando a gente vai adicionando as cores fisicamente. Fisicamente eu digo através de tinta e pigmentos, que são o ciano, o magenta e o amarelo e o preto. A diferença, basicamente, é que a gente chama de cores aditivas e cores luz, na verdade, cor luz e cor pigmento, né? Cores aditivas e cores subtrativas. As cores são chamadas de aditivas, porque quanto mais você adiciona cores, você chega ao branco. Nas cores subtrativas, você tem que ir tirando as cores para ir encontrando o branco. Ok, agora que a gente já sabe mais ou menos como a cor funciona, agora a gente vai ver como é que a gente pode combiná-las nas aplicações que a gente for fazendo no dia a dia. A gente chama isso de sistema de cores. Para cada cor, existem cores que aceitam melhor essa combinação uma a outra, né? E aqui o que você está vendo, por exemplo, são círculos cromáticos. Esses círculos cromáticos, essas duas, são o círculo cromático do CMYK, ou seja, da cor subtrativa, e o do RGB, que são cores aditivas. A primeira combinação de cores é as cores complementares, que aí você pega o círculo cromático, você escolhe uma cor e depois você combina com a cor exatamente oposta do círculo cromático. Essa é uma forma bem fácil de a gente trabalhar com cores, e a gente pode pegar exemplos bem recorrentes de como ela é utilizada, né? Se você pegar as cores, o círculo cromático, você vê que o verde ela combina mais com o vermelho, que o laranja combina mais com o roxo, quer dizer, com o amarelo combina mais com o roxo, o azul combina mais com o laranja. E quando a gente vai pensando, realmente a maioria das cores que a gente vê combinando, que a gente fica ok com isso, são essas relações do círculo cromático. A segunda forma é as cores, o sistema de cores análogas, ou seja, você pega o círculo cromático e você vai combinando uma cor com a cor bem próxima a ela do círculo cromático, não a oposta, mas a do lado. E aí também, novamente, você faz uma harmonia bem interessante com as cores análogas, porque como as cores são parecidas, elas não competem muito entre si, então você tem essa aplicação de cores análogas bem legal, onde quer que você queira colocar. E falando em cores análogas, elas formam um contexto bem legal, que são relacionando com cores frias e cores quentes. Você pega o círculo cromático e aí você vê que as cores análogas frias e as cores análogas que são consideradas cores quentes, elas estão bem próximas. Então a gente pode falar assim que as cores quente e frio, como você pode ver aqui nesse círculo, eles são cores análogas e a partir daí a gente pode ir trabalhando. As aplicações das cores quentes e cores frias vai depender muito do seu contexto, né? Se você quer transmitir calor, claro, usa as cores quentes. Se tiver transmitir frio, sensação de frio, você pode utilizar as cores frias. Claro que vai depender muito de como você vai aplicando, que as cores que são consideradas frias você pode colocar como cor quente, dependendo da saturação e da matiz, se ela for muito exposta.
Isso não é regra, são só detalhes que a gente pode utilizar para começar a produzir o nosso sistema de cores dentro da aplicação que a gente quer fazer. A gente tem também o esquema triádico, que é quando você escolhe 3 cores dentro do círculo cromático, onde elas estão simetralmente escolhidas, né? Que isso pode facilitar também se você quiser colocar mais de uma cor. E você também tem o esquema triádico, que ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele pega 2 cores análogas e depois ela pega uma cor complementar. Então isso é bem... você precisa de um estudo para ver se você não consegue, se você não se confunde muito com isso, né? Há aplicações bem legais quando você está desenvolvendo aplicando esse esquema de cores, né? Mas novamente cuidado ao aplicar, porque ele se torna mais complicado. E se você também quiser adicionar mais cores dentro do seu projeto, você pode utilizar o esquema de complementar dupla, ou seja, você pega uma cor e pega complementar, depois você escolhe uma outra cor, geralmente uma cor perpendicular à primeira cor complementar que você cores complementares que você pegou dentro do círculo cromático, e aí você vai combinando ele para ir adicionando cada vez mais cores e não ficar com um equilíbrio bacana dentro do seu sistema de cores. E a última sistema é a monocromática, onde você pega uma cor dentro do círculo cromático e você vai apenas adicionando branco ou retirando luminosidade, né? Adicionando luz ou retirando luz. E trabalhando com essas ações monocromáticas. Existem várias aplicações de cores monocromáticas que são bem legais, que, novamente, por ela ser só uma cor e você trabalhando com a iluminação, ela fica bem equilibrada dentro da aplicação do seu projeto. Então, quando a gente fala de cores, como é que a gente chama as cores? Como é que a gente identifica as cores? Por exemplo, qual é o nome dessa cor aqui? E dessa cor? Você já pensou no nome dessa? Ou o nome dessa? Como é que a gente identifica, né? O que é que significa vermelho? O que é vermelho para você? Existem vários tipos de vermelho. Quando a gente diz, meu carro é vermelho, a gente já imagina algo desse tipo, né? Porque é o carro vermelho, a cor vermelha, ela significa alguma coisa, mas existem vários tipos de vermelho. O meu carro vermelho pode ser esse carro vermelho, né? Mas e o tom? Qual o tipo de vermelho que a gente vai falando, né? A gente vai trazer. Então existem formas de a gente começar a dar cores e padrões a essas cores que a gente está aplicando, né? Que a gente chama de nomenclatura, que é uma designação vocabular que, se a gente falar de vermelho, cada um de vocês vai ter uma definição diferente do que é vermelho. Vermelho para mim é uma cor com a matriz mais exposta, né? Mais a saturação maior. Pode ser para outra pessoa o vermelho, esse não seja o vermelho, seja outra coisa. Ou existem vários tipos de vermelho, a gente não sabe exatamente, né? Rosa é apenas um vermelho desbotado. Então a gente vai fazendo essas inferências. Então, para facilitar a gente a começar a identificar as cores, foram colocados alguns padrões de identificação de cores. Uma das mais utilizadas é a escala Pantone. A escala Pantone é um sistema de cores onde você tem a nomenclatura dela, né, dessa cor, através de um código e através do levantamento das cores em RGB, que também é uma forma de você colocar a nomenclatura de cores, né? Você tem 3 valores de cores, vermelho, verde e azul, a RGB que a gente falou no começo, e cada um desses valores vai de 0 a 255, e a partir da combinação entre elas, você acha a cor que você quer trabalhar. O que é diferente, por exemplo, isso a gente chama de cores decimais, né? E as hexadecimais, que é a partir do código hexadecimal que a gente
ter mais possibilidades de trabalhar as cores. Porque imagina, por mais que existem várias formas de trabalhar, várias combinações diferentes com vermelho e verde, a combinação ainda, você pode ver aqui nesse painel, que ele é limitado. Já no hexadecimal, as possibilidades são muito maiores. Por isso que a gente usa esses dois sistemas. E o que é interessante dizer é que o sistema hexadecimal, ele também pode ser aplicado no sistema CMYK, com algumas diferenças bem características, né? Porque a gente sabe que CMYK é uma cor de subtrativa e é um sistema de cor subtrativa e o RGB é um sistema de cores aditivo. Então, para que a gente possa identificar também essas cores, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para começar a identificá-las, né? Que é o sistema de matiz, saturação e brilho. A matiz é o que a gente pode chamar de cor pura. Então, quando você está dizendo, alguém diz para você, a gente tem que mudar a matiz está errada, o que a gente quer dizer é basicamente que a gente quer mudar a cor que está sendo aplicada. Se você está no software gráfico e está lá o sistema de você modificar a matiz, o que ela está fazendo basicamente é modificando a cor, não o brilho, não a saturação, não deixando mais claro, mais escuro, não, a cor que está sendo mudada. Então matiz quer dizer isso, né? A cor pura. Já o brilho é quando a gente adiciona ou subtrai a luz dentro da nossa cor. Então a gente pode ter uma cor CMYK, você pode ver aqui nesse sistema que é bem legal, que você pode ver os valores sendo aplicados ali, porque exatamente é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando uma matiz e o sistema de brilho ele vai adicionando branco ou retirando branco, né? Adicionando brilho ou retirando o brilho. E isso funciona tanto no CMYK quanto no RGB. Já quando a gente fala sobre saturação, o que a gente está fazendo é desbotando a cor. Ou seja, a gente está aplicando uma cor neutra, somando na verdade uma cor neutra à matiz que foi trabalhada. Então se você aplica a saturação toda, então quer dizer que você tem a matiz limpa. Claro, se você tem a matiz do vermelho, se você não tem nenhuma adição de cor ali, então você tem a saturação completa e aí você tem a matiz como ela é. Mas a partir que você vai colocando uma cor neutra, que a princípio é o cinza, né? Você vai adicionando cinza a essa cor, você vai diminuindo a saturação. Né? E por que cinza? Porque você vai aplicando mais branco e mais preto equilibradamente. Dessa forma, você vai modificando a cor que está sendo aplicada. Né? Não a matiz, né? Mas a cor que você está sendo visto. Então, o sistema de matiz, brilho e saturação, você tem um controle maior sobre o que é que vai ser exposto dentro do seu projeto. Galera, essa é uma parte bem pequena da teoria das cores. A gente poderia falar sobre essas teorias durante várias horas. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então vamos terminar por aqui. A gente tem algumas coisas a falar também sobre psicologia das cores, que eu vou guardar para um outro vídeo. Mas o que a gente viu já é bem legal para vocês entenderem o funcionamento. Então, quando vocês forem aplicar um projeto, saibam que aplicar cores não é simplesmente jogar as cores e esperar que elas combinem. Você tem um sistema, você pode estudar esse sistema, aplicá-los para que quem olhe a sua peça gráfica se sinta confortável com aquilo. Isso é muito importante para agradar tanto clientes como as pessoas que contratam você nesse serviço. Então, estudem o círculo cromático e até o próximo vídeo.